Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse chinelinho tipo pantufa de origami. Ele é bem simples de fazer e serve para decorar cartões ou o que a sua imaginação permitir. Bom, a minha dica fica, se você quiser só fazer ele de origami, acompanhe o vídeo até o final. Se você quiser dar o acabamento aqui com a sola de borracha EVA, é só cortar um pedacinho de EVA e colar aqui embaixo. Bom, é isso. Se você quiser se manter atualizado com os novos vídeos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Até mais e até o próximo vídeo.